Olá a todos, todas e todes. Nós estamos aqui no Olho do Furacão e temos o prazer de estar com a economista Gabriela Chaves. Gabriela, economista pela PUC de São Paulo, mestre em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do ABC. Gabriela também é colunista do UOL na área de economia. Ela tem um curso, uma plataforma online que ela ensina através de letras de rap como assim conceitos da economia. Gabriela também é alguém que está nas redes. E aí traz alguns conceitos de economia, também faz um trabalho de divulgação científica de conceitos de economia em seu canal no YouTube. Então, olá, Gabriela, prazer ter você aqui com a gente. E, enfim, muito orgulhosa de você estar conosco aqui no Laboratório de Estudos Marxistas. E agora eu vou passar para o Wilson para que ele possa fazer a sua primeira pergunta. Obrigadão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bem, bom dia, Gabriela, bom dia a todos e todas aqui presentes. Gabriela, eu começo com um convite a uma fala sua, né? Que seria o seguinte: como é que o seu projeto começou? Qual foi a motivação? O que levou você a fazer esse projeto? Gostaria que você explanasse um pouco para a gente essa experiência. Certo. A No Front está muito ligada com a minha trajetória. Eu sou bolsista de formação desde o ensino fundamental. E na faculdade eu consegui uma bolsa na Faculdade de Economia. Sou prounista, tive bolsa integral pelo ProUni. Isso é importante de dizer porque onde eu estudei a mensalidade do curso era R$ 1.800, o que tornaria o acesso totalmente inviável para uma pessoa que veio de onde eu vim. Apesar de eu ter a bolsa integral, havia uma necessidade muito grande para trabalhar, porque eu morava muito longe da faculdade e tinha todos os outros custos, né? Pra você ter uma ideia, o bandejão da PUC custava, na época, R$ 11,50. Então, a dificuldade de me manter dentro da universidade era muito grande. Eu precisava de R$ 20 por semana para tirar xerox, e era um dinheiro que minha mãe precisava desinteirar do mercado, sabe? E isso colocou uma pressão muito grande para que eu começasse a trabalhar. Eu, logo no primeiro semestre da faculdade, saí disparando o currículo para todos os lugares que fossem possíveis. E o mercado financeiro foi onde me chamaram em primeiro lugar. Eu fui trabalhar numa corretora de investimentos, na área de cadastro dessa corretora. E depois de uns meses, eu fui para o compliance dessa corretora. E foi quando eu percebi um universo paralelo, onde as pessoas adquirem as coisas através do mercado financeiro. Uma coisa é a gente conhecer o capital fictício na teoria. Outra coisa é a gente ver como que as pessoas que operam dentro desse mercado vivem. Então, saindo dessa corretora, eu fui trabalhar numa clearing, que era uma câmara de registro. E nessa câmara, eu lembro que a primeira informação que me chocou é que eles tinham 3 vezes o PIB do Brasil na época em ativos depositados, em ativos financeiros depositados. E eu falei, gente, como é que é possível isso? Os caras terem um volume de investimentos registrados que é superior à produção, ao produto interno bruto do país. Foi aí que eu percebi a necessidade de compartilhar com as pessoas isso, porque de onde eu vim, as pessoas elas têm essa crença de que a gente só consegue as coisas pelo endividamento. E o endividamento das populações mais pobres faz parte do projeto do neoliberalismo. Então,
eu comecei a maturar como eu faria para compartilhar conceitos econômicos para as pessoas, compartilhar a educação financeira. Eu entendi que a educação financeira ela é um pretexto, porque a educação financeira ela mobiliza as pessoas. Então, é um ótimo pretexto, inclusive, para discutir economia política, para falar sobre o que é capital fictício com as pessoas e como esse capital fictício impacta na vida delas. Adicionalmente, quando isso aconteceu, eu já estava trabalhando. Depois, eu estava trabalhando nessa Câmara, e essa Câmara foi comprada por uma grande empresa do mercado financeiro, pela Bolsa de Valores. E aí, eu, nessa época, posso fazer um parênteses? É porque tem um parênteses que eu não sei se... É porque eu fiz muitas descobertas nesse processo da Bolsa, né? Eu nunca falei sobre isso, né? Mas pode gravar, eu sou livre. Liberdade de expressão é um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Eu comecei a trabalhar na Bolsa e eu achei que seria tudo lindo, maravilhoso. Só que eu comecei a passar mal fisicamente, muito. E eu não entendia de onde vinha todo esse mal-estar. Aí eu descobri que existia uma discriminação salarial comigo nesse ambiente. Eu descobri que um garoto branco, que era da mesma sala que eu na faculdade, inclusive, que eu tinha indicado para ser estagiário, ele foi efetivado depois de 2 anos com um salário maior que o meu, que já estava na empresa há mais tempo. E era, assim, para a mesma função. Ele terminou a faculdade depois de mim, então, assim, não tinha justificativa dele ter mais estudo do que eu, e tampouco dele ter mais experiência que eu. Quando eu descobri isso, eu fui questionar a diretoria da empresa e eu perguntei qual foi o critério para fulano ser efetivado numa faixa salarial maior que a minha. E a resposta que eu tive foi: não tem critério. Esse foi o momento em que eu decidi romper com o sistema. Eu entendi que não interessava o quanto eu estudasse, o quanto eu já estava fazendo uma pós-graduação em finanças. Eu entendi que não interessava o quanto eu estudasse, eles iam sempre me nivelar por baixo, me colocar no mínimo da curva e numa postura de que eu tinha que dar graças a Deus por ter esse espaço, por ter um trabalho que eu tenho um convênio, por ter um trabalho que eu recebo um bônus no final do ano. E aí foi esse momento que eu decidi sair. Eu também descobri algumas coisas que estão relacionadas à historiografia do Brasil nesse processo, porque esse meu mal-estar, eu descobri que tinha uma raiz espiritual. E quando eu fui atrás de entender esse mal-estar, eu cheguei numa tese que é pouco difundida aqui no Brasil, que é a tese da crise da abolição. A Bolsa de Valores, a primeira Bolsa de Valores no Brasil, foi fundada em 1889. Existe uma conexão muito íntima entre o mercado organizado e o decêncio do sistema escravocrata. Esse é um tema que não é explorado pelos nossos clássicos. Celso Furtado chega a afirmar que a abolição da escravatura foi um movimento mais político do que econômico. Então, eu acho, a tese mais consolidada que eu encontrei sobre isso foi de um pesquisador norte-americano que escreveu um livro que chama John alguma coisa, desculpa não ter o nome dele na cabeça, mas o livro dele chama Crise da Abolição, que foi publicado pela editora da USP. E nesse livro ele vai defender que eu já tinha visto essa tese a partir de professores da PUC, que o mercado financeiro no Brasil ele nasce com o sistema escravocrata, porque a gente está falando de um mercado que, era um mercado extremamente relevante na economia, tinha um papel muito importante na economia. 2, a gente está falando de uma mercadoria
o escravizado, que era uma mercadoria cara. A gente não está falando de uma mercadoria barata. Nesse sentido, a pergunta que a reflexão que ele coloca era muito dinheiro para os caras ficarem andando com essa quantidade de dinheiro para cima e para baixo. E aí ele vai defender que o mercado de títulos, ele nasce nesse momento, porque eles não negociavam com dinheiro, eles negociavam com títulos. E aí o que ele vai defender é que, a partir da lei do sexagenário, você tem um movimento especulativo em torno dessa mercadoria, que faz com que o preço oscile muito. E aí você tem figuras que entram nesse mercado não para adquirir pessoas, mas sim para lucrar com a oscilação de preços. E aí esse autor ele vai defender que, com a abolição, esse capital especulativo entrou em crise e precisou se reorganizar para especular sobre commodities que eles especulam até hoje, que é o açúcar, o café, o boi. E eu descobri tudo isso com um processo que também é empírico, né? Porque eu passei muito mal até eu conseguir chegar nessa pesquisa. Então, todo esse processo me fez decidir que eu ia trabalhar valorizando o meu conhecimento. Se o mercado de trabalho não valorizava o meu conhecimento, eu ia valorizar esse conhecimento a partir do compartilhamento dele com pessoas que fossem capazes de entender o valor desse conhecimento. Então, saí desse trabalho e peguei um pedacinho da rescisão e fundei a No Front Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma que ensina educação financeira e economia a partir de músicas de rap. Então, eu decidi que eu ia viver a partir do meu conhecimento e que a comunidade negra saberia valorizar esse conhecimento, já que o mercado de trabalho não estava. E foi assim que nasceu a No Front. O rap, ele entra muito como, a partir de uma reflexão que eu tive, que é como é que eu vou fazer as pessoas entenderem que todo mundo lida com economia, que inclusive a pessoa que está desempregada, ela é um agente econômico importante, inclusive a dona de casa é um agente econômico importante. Como é que eu consigo desconstruir essa ideia que as pessoas têm de que falar de economia é uma coisa para gente rica, é uma coisa para gente milionária, é um tema de homens. E aí o movimento do rap foi muito natural, porque o rap faz parte da minha formação de cidadã. O primeiro show da minha vida foi um show do Racionais, com 6 anos de idade. Eu não enxergava nada, eu não entendia muita coisa, mas eu achei aquilo incrível. Eu achei aquilo, enfim, foi uma das primeiras experiências de cidadania, de liberdade de expressão, foi com Racionais, MCs. Então, esse movimento de utilizar o rap para traduzir fetiche da mercadoria, por exemplo, foi um movimento muito natural. No Roda Viva não pode dar respostas tão longas, né? Porque tem... Então, vou aproveitar. Aqui, quanto mais você falar pra gente, é melhor. A gente quer te ouvir mesmo, Gabriela. Pensando, inclusive, nisso que você fez referência agora, né? Que como que, até nos durantes clássicos, algumas das questões ligadas a elementos estruturais da economia brasileira, que tem relação com o que foi o processo da abolição, da própria escravidão, são elementos que não são tão debatidos e analisados. Acho que isso dá um link para uma questão que eu queria colocar para você, que eu acho que é importante a gente pensar junto, coletivamente, ainda mais em um espaço dentro da economia, né? E aí a gente espera que esse vídeo, os estudantes e as estudantes de economia, não só da UFRJ, mas de outros espaços também possam ver e possam fazer a gente refletir, assim. A gente refletir junto, né? E aí, enfim, pensando a sua trajetória de atuação que você apresentou, e aí tanto a sua atuação acadêmica também, como a atuação no mercado de trabalho e nas iniciativas de divulgação
científica como colunista e na principal fronte, que é o No Front, né, as questões raciais são um elemento central para pensar o seu trabalho e pensar as questões que você levanta. E aí, assim, parece óbvio falar, mas na economia o óbvio parece que não existe muito, o quanto que as questões raciais são centrais para a gente entender a nossa sociedade, para entender o capitalismo como um todo, mas que na economia esse movimento é um movimento que não é muito feito. A gente tem poucos estudos econômicos que coloquem a questão racial como uma variável central. A gente tem poucos economistas negros e negras em geral e poucos economistas negros e negras com maior visibilidade. A gente tem poucos estudos ou poucos estudos divulgados que deem centralidade, né, à relação estrutural entre economia e racismo. Esse é um debate que tem muito pouco visibilidade no campo da economia. As questões econômicas e históricas das populações negras e da economia, do processo de história econômica de África, dos países, em geral, dos países de África, são elementos pouco estudados no currículo de economia, né? Enfim, a gente tem todo um debate de história econômica geral que é completamente pautado no que é movimento da Europa e dos Estados Unidos e muito pouco do que acontece nas regiões mais periféricas do mundo, enfim. Aí eu queria te pedir, por favor, se você pudesse comentar essa questão, né, enfim, da ausência da questão racial no campo da economia, no currículo, do que a gente vê os estudantes de economia sendo formados e depois como os economistas vão atuar. Isso parece que é uma não questão, ainda que seja uma questão central para a gente entender a nossa sociedade. E economia é uma ciência para entender a nossa sociedade, né? E se você pudesse comentar também o papel de trabalhos e ações como a sua ação, o seu trabalho, você já começou a falar um pouco isso na outra fala, né? Pode contribuir para mudar esse cenário, o potencial, né, de pensar essas iniciativas para romper com essa questão problemática estrutural do campo da economia, não só aqui no Brasil, mas em especial aqui no Brasil. Sim. Eu acho que o mito da democracia racial ele ainda estrutura muita coisa no Brasil. Foi uma construção de décadas que permanece por décadas e estrutura muita coisa, seja na academia ou fora dela. Um grande conflito que eu tinha ao longo da minha graduação está relacionado ali no século XX. Eu tenho muitos problemas com como a gente analisa o século XX, porque se antes você tem aí um destaque da população negra no lugar de mão de obra escravizada, parece que com a abolição vira tudo uma grande classe trabalhadora e a questão de classe, de raça, ela perde o seu fôlego e se converte numa questão puramente de classe, né? É um incômodo que é muito interessante, porque a Beatriz do Nascimento, no documentário da Origem do Ori, ela fala que ela teve esse incômodo quando ela cursava História na USP, porque se tratava do negro só no período da escravidão. E aí depois, pá, desaparece, vira tudo classe trabalhadora. Então, eu acho que a gente ainda tem seríssimos problemas com a questão da democracia racial, mas esse cenário muda a partir das políticas de inclusão no ensino superior, né? Você tem, a partir dos anos 2000, um processo de inclusão relevante de pessoas negras, pessoas indígenas dentro do sistema educacional, e eu acho que esse movimento acaba provocando uma mudança, um efeito colateral que o seu sistema fez, como diriam Racionais, né? Porque essas pessoas, a partir das suas trajetórias, elas vão trazer suas questões. Espera aí, como é que virou todo mundo classe trabalhadora? E aí, apesar de não ser, por exemplo, né, não ser leitura obrigatória, por que o Clóvis Moura não está no mesmo padrão do Celso Furtado e do Caio Prado? Por que a gente não olha
para entender dentro do processo de industrialização, mas espera, se os negros eram tão bons trabalhadores, por que na industrialização a gente importou europeus? O que acontece com essas pessoas? Elas vivem de luz? Elas fazem fotossíntese? O que aconteceu nesse período aí, de 1888 até a industrialização do Getúlio Vargas? O que aconteceu nesse meio de período? Como que essas pessoas viveram? Do que elas trabalharam? Será que a abolição formal trouxe condições de trabalho dignas para essas pessoas da noite para o dia? Será que o conceito de salário foi um conceito que foi implementado da noite para o dia para essa população? Como que o capital fez essa transição? São questões que eu não encontro na literatura clássica nacional, na historiografia clássica. Acho que a No Front ela faz parte desse efeito colateral, na medida em que esses sujeitos, né, que historicamente tiveram a margem dessas discussões, quando eles acessam essas discussões, eles vão produzir coisas novas. A minha trajetória, o processo formativo que eu tenho, eu convivo com a desigualdade social há muito tempo, porque antes de eu ser bolsista na PUC, eu fui bolsista em um colégio de elite em São Paulo. Então, antes de eu ter uma formação teórica sobre a desigualdade, eu tenho uma base empírica muito grande. E, assim, eu gosto muito de uma frase que diz: o discurso comove, mas o exemplo arrasta. Então, tem uma coisa do empirismo que ele gera questões, né? Uma coisa é você ler sobre a guerra, outra coisa é você viver a guerra. Então, nesse sentido, eu acho que a No Front ela é um abre-alas de um anúncio dos efeitos dessas políticas educacionais de inclusão. O que acontece quando a gente dá oportunidade? O que acontece quando as pessoas que foram socialmente, historicamente marginalizadas acessam os espaços de produção de conhecimento? O que muda? Eu acho que é sobre isso. Oi, Gabriela. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui de novo. E eu queria fazer uma pergunta, pegando um pouquinho também dessa articulação, né, que o No Front faz entre educação financeira e economia política, né, para a gente pensar também a praxis, né, da classe trabalhadora, explorar um pouquinho isso também. Então, assim, quando a gente pensa no capitalismo brasileiro, né, que tem o racismo, o machismo, a superexploração como pilares da sua Constituição, quais você acha que são os limites e as potencialidades da educação financeira para a classe trabalhadora em toda a sua heterogeneidade, sobreviver e viver? No geral, no Brasil, né, em todo o tempo, mas pensando também o momento de crise, né, brutal que a gente está vivendo, de pandemia, de aprofundamento do neoliberalismo, enfim, mais ou menos por aí. Obrigado. Não. Gabriel, eu acho que a educação financeira tem um potencial de instrumentalizar a luta de classes. E quando eu falava isso há 3 anos atrás, tinha muitos economistas marxistas que torciam o nariz para mim. Mas se o endividamento é um instrumento do neoliberalismo e é um instrumento que, na minha opinião, tem caracterizado uma nova forma de escravidão, porque quando uma pessoa ela tem 60% do salário dela debitado em fonte por causa de empréstimos consignados, eu considero isso um regime semi-escravocrata, é uma escravidão legalizada. Eu entendo que a educação financeira tem o poder de instrumentalizar essas pessoas para que elas entendam o que está efetivamente acontecendo. Então, minha resposta é que a educação financeira tem o poder de instrumentalizar a luta de classes na medida em que ela populariza o entendimento sobre a questão econômica. Tira a economia do lugar dogmático
inatingível e traz a economia para o âmbito das relações concretas, para que as pessoas entendam que o preço dos alimentos é uma questão política, que a economia não é como a física, que tem leis universais, que a inflação no Brasil ela é diferente da inflação no Japão, e por isso a gente precisa entender esse fenômeno pelo viés da economia política. Então, eu entendo que a educação financeira ela tem esse papel, e é um papel altamente desestabilizador, sobretudo para um capitalismo colonial como a gente vive aqui, né? Um capitalismo que tem bases escravocratas muito grandes, que tem margens, né? O capitalismo escravocrata ele trabalha com margens que não são as margens do capital competitivo, do livre mercado que eles falam. Eles adoram falar de livre mercado, mas eles não colocam na mesa como que as margens deles são diferentes por eles terem latifúndios, por eles terem monopólios, por eles terem sistemas escravocratas de superexploração, onde o trabalho é pago abaixo do seu valor necessário. Então, eu acho que a educação financeira tem um poder muito grande de mexer na conjuntura, na medida em que vai fazer com que as pessoas entendam movimentos que hoje são dados como dogmáticos. Você vê, tem economista, assim, quando o arroz aumentou no passado, eu vi economista no jornal falando, é o livre mercado, não tem o que fazer. Como assim não tem o que fazer, gente? Então, a gente é o quê? A gente é tarólogo? A gente o que a gente faz enquanto economista? Você falar que um país que produz alimentos, que exporta alimentos, que não tem o que fazer, não teria o que fazer se o Brasil tivesse terremoto, tivesse um tsunami, e ainda assim teria o que fazer, porque os japoneses ensinam muito bem o quanto que tem o que fazer, sim. Então, eu acho que tira desse lugar dogmático. Aumentou porque aumentou, porque aumentou, porque aumentou a demanda, aumentou a oferta, sabe? Eles usam essa justificativa o tempo todo. Então, acho que tem esse potencial de instrumentalizar as pessoas para que elas exerçam com mais dignidade sua cidadania. E entendo que a economia e o direito deveriam ser disciplinas fundamentais dentro do ensino básico. As crianças deveriam aprender o ECA no ensino fundamental. Os adolescentes deveriam ter aula de direito constitucional, assim como noções básicas de economia. Eu acho que, assim, está no mesmo campo da história e da geografia, ferramentas indispensáveis para que a gente consiga viver em sociedade. Bom, Gabriela, muito bom. A gente está aprendendo muita coisa aqui. Tem coisa que eu também não entendo muito, porque esses conceitos aí de economia eu acho meio complicados, enfim. Para quem não é da área, né? Mas muito, muito, muito bom. Eu, assim, Gabriela, queria te fazer uma pergunta a partir de uma postagem que eu vi no seu Instagram, que eu assim, achei muito estimulante, que é de uma viagem que você fez para a África do Sul, né? E, enfim, muito bonita. E eu fiquei pensando um pouco, fazendo essa relação, pensei lá no governo Lula, né? De que eu me lembro, assim, que o governo Lula, ele fez nos seus mandatos, quer dizer, isso não me lembro não, tá? Isso eu vi num artigo mesmo. Mas eu, assim, me lembrei que o governo Lula foi um governo que fez um movimento de dialogar com países africanos, né? Isso eu me lembro bem. Gente, desculpe. Começo de novo? Porque, enfim... Bom dia, Hello, são 10 horas em ponto. Eu tô com um celular novo que eu não sei mexer. Vou refazer a pergunta, tá? Porque deu um barulho aqui, muito barulho. Eu
enfim, queria te fazer uma pergunta a partir de uma postagem que você fez no Instagram, de uma viagem que você fez para a África do Sul, que eu achei muito estimulante. Meu Deus. Desculpa, gente. Ai, que coisa. Acho que é o Desliga, mulher. Não. Eu desativo todos os comandos de voz de todos os aparelhos eletrônicos que eu não suporto eu estar falando e eles estarem me interrompendo. Agora já fiz aqui. Acho que agora eu vou refazer aqui. Enfim, Gabriela, eu queria te fazer uma pergunta a partir de uma postagem que você fez no Instagram, de uma viagem que você fez para a África do Sul, e, enfim, achei muito estimulante. E me lembrei um pouco da época do governo Lula, que foi, pela primeira vez, pelo menos em termos da minha vivência, que eu vi um governo brasileiro fazendo algum movimento com países africanos, né? E aí li num artigo que nos mandatos do Lula ele visitou aproximadamente 17 países africanos e fez 5 viagens para o continente africano, né, durante esse período. E aí, assim, pensando, né, no contraste de hoje, né, de que a gente vive um governo declaradamente racista, e inclusive saiu um artigo na Carta Capital em 2019 do quanto o governo Bolsonaro tem desinteresse em buscar um diálogo com países africanos, enfim, né? Inclusive na própria posse do Bolsonaro houve pouquíssimos representantes de países africanos. Isso se mostrou um indício. Então, assim, baseado nessas reflexões, queria assim como é que você vê essas relações? Se você se existiu realmente no governo Lula um avanço em relação a esse diálogo com países africanos, e como você vê isso agora, né? De que maneira, já que, enfim, por essa questão do Brasil ser um país baseado numa economia escravocrata, né? O Brasil e o continente africano tem aí uma história nesse sentido econômico bastante, né, de ter bastante entrelaçamentos, assim. Bom, vamos por partes. Acho que o movimento de conexão que o Lula promoveu entre o Brasil e diversos países do continente africano é importante e relevante, porém deve ser analisado com algumas ressalvas, entendendo, por exemplo, o que é o neocolonialismo e como que o Brasil, que em meados de 2007 era colocado como uma das maiores economias do mundo, tem um potencial, né? É uma economia que tem uma capacidade de ser predatória para com outras economias. Então, acho que assim, toda política externa, enfim, não sou especialista nisso, mas acho que foi uma política importante. Se a gente tivesse mais acordos de cooperação, a gente provavelmente conseguiria sair de uma série de problemas econômicos que a gente tem agora. A minha ida para a África do Sul, ela já se deu depois do impeachment da Dilma. A primeira vez que eu fui para a África do Sul foi em 2017, e eu juntei dinheiro por 2 anos para fazer essa viagem, e descobri um universo paralelo, né?
Porque apesar dessas relações, é isso, essas relações elas foram muito fortalecidas. Você vê que tem um intercâmbio muito interessante e relevante de pessoas de vários países do continente que vieram estudar nas federais, por exemplo, mas tem uma série de medidas que precisam melhorar, sabe? Hoje em dia, a situação dos imigrantes africanos no Brasil é muito difícil. E as políticas para isso, para dar um tipo de assistência para essa população, são extremamente escassas, né? Se você olhar, enfim, acho que sobre o que o Lula fez dentro do continente, muitos prós e muitos contras, sabe? Hoje em dia, por exemplo, não é culpa do Lula, né? Mas Angola está tendo um problema seríssimo com a Igreja Universal. E faz parte desse fluxo de trocas que ocorreu entre os nossos países, sabe? Só que a gente não exportou só coisas boas, a gente exportou o Edir Macedo também. Então, acho que isso precisa entrar dentro dessa conta, dessa balança, né? Ao mesmo tempo, esse governo tem traços, né, de autoritarismo, enfim, ele tenta se alinhar aos Estados Unidos quando ninguém está nem aí para ele mais. Então, tem muitas questões, assim, muito complexas, mas uma coisa que eu acho importante, assim, foi muito importante para mim ir para o continente africano para conhecer as economistas africanas. E eu estou falando as economistas, tem gênero, sabe? Linha Osome, Dodzi Sikata, a gente tem muitos nomes de mulheres que estão construindo coisas incríveis e que quando eu chego no mestrado, e eu vou conhecer essas mulheres só no mestrado, eu me sinto enganada. Eu me senti enganada toda a minha graduação. Porque na minha graduação eu nunca li um autor africano. Eu nunca li um autor indiano. O máximo que eu li fora do eixo Brasil-Estados Unidos foi uma disciplina optativa que eu fiz sobre economia política da América Latina. E nessa disciplina, a gente leu os manuscritos econômicos do Che Guevara, a gente leu Prebisch, a gente leu uma galera da América Latina, mas, assim, eu nunca tinha lido um economista indiano. E, assim, as escolas econômicas da Índia são incríveis. Sabe? Eu conhecer Samir Amin, quando eu chego no mestrado, para mim é uma enganação. Me senti enganada. Falei, como assim, gente? Eu passei a vida toda só lendo as mesmas pessoas. E vou conhecer agora, nessa altura do campeonato, um cara como Samir Amin? Um cara como Sam Moyo? Então, o caminho de cooperação ele é muito longo, mas ele é extremamente próspero, entendeu? Tem uma questão muito importante que a economia política, enfim, o continente africano na verdade, assim, a acumulação primitiva ela é um movimento constante. Mas quando você olha para o continente, você vê que tem uma acumulação primitiva ali que não foi totalmente concluída. Ainda há um campo muito grande de acumulação. E aí você vê quem é que está ocupando esse espaço. Eu vi muitos chineses fazendo negócio na África do Sul, no Zimbábue, na Nigéria. Eles estão comprando terra, eles estão construindo fábrica. Porque a acumulação primitiva ainda está em curso. Ela se renova. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Gabriel, mas eu acho que eu penso assim. Não foi Gabriel? Foi outra pessoa? Não, fui eu que fiz. Você, né? Ai, desculpa, Eloá. Então, eu respondi sua pergunta? Não, respondeu. Acho que você até foi mais do que satisfatória essa resposta. Foi ótimo. Bom, Gabriela, eu vou colocar mais uma pergunta agora, talvez mudando um pouco o caminho ainda, que, enfim, a gente está colocando aqui perguntas que a gente já tinha conversado um pouco, mas pensando na sua última fala, me deu até vontade de ir por um outro caminho,
enfim, fazer um comentário breve, porque eu acho fundamental a gente discutir isso, de quem são os autores e autoras que a gente debate, né? E, enfim, isso é algo que eu tô nesse caminho de pesquisar, né? Da gente pensar outras referências que saiam do eixo Estados Unidos-Europa, que podem trazer coisas muito mais relevantes para a gente entender as nossas questões e a nossa economia, e para a economia mundial, né? Enfim, para o debate da chamada teoria econômica. Mas, enfim, não vou entrar nisso, não. A África do Sul tem uma semelhança dolorosa com o Brasil. Absolutamente dolorosa. A gente não tem apartheid formal, mas, assim, a gente parece muito mais do que a gente imagina. Sim, e enfim, é muito revelador o quanto que a gente desconhece essas semelhanças, né? O quanto que a gente desconhece esses contatos, esses autores, enfim. Isso é algo que aí particularmente tem me instigado muito nos últimos tempos. Mas voltando aqui ao nosso... E aí, enfim, só para reforçar, eu acho que talvez a gente possa depois fazer uma outra atividade para discutir essas coisas, que aí eu acho que esse é um campo que tem muita coisa para a gente trocar e para a gente refletir coletivamente, né? Mas voltando aqui ao eixo do que a gente tinha combinado um pouco antes, quando a gente falou sobre te entrevistar, e que aí eu acho que até faz uma conexão um pouco com aquilo que você falou dos autores clássicos para pensar o Brasil, que é, aqui no Lema a gente tem uma pesquisa sobre as chamadas interpretações do Brasil. E a gente faz um movimento que é pensar os intérpretes, as intérpretes, de uma maneira muito mais ampla do que é feito tradicionalmente nesse campo, tanto pensando os nomes que nós elencamos como intérpretes, elencamos e estudamos, né, como intérpretes do Brasil, e aí você até fez menção ao Clóvis Moura, e a gente tem estado nessa batalha de trabalhar o Clóvis Moura, o intérprete, e reivindicar o quanto é fundamental a gente debater, tanto como você mesmo citou, o Caio Prado, o Celso Furtado, debater também o Clóvis Moura, mas enfim, só para conectar com uma coisa que você tinha falado antes, mas também a gente pensar de uma maneira um pouco mais ampla o que é entendido como intérprete do Brasil, né? O que caracterizaria um intérprete do Brasil? E aí a gente traz como eixo central, e aí isso serve um elemento que serve para a gente pensar várias formas de interpretação do Brasil, né? Pensando que um intérprete, a intérprete são sujeitos que trazem uma compreensão sobre o que é a trajetória histórica do Brasil, visando compreender a conjuntura brasileira no momento no qual eles e elas estão inseridos, e pensando e apresentando, né, e disputando projetos de país a partir dessa compreensão do que é o Brasil, do que é a trajetória estrutural brasileira, né? E aí, nesse sentido, cabem como intérpretes autores e autores dos mais variados matizes teóricos, não só, né, enfim, a galera que está ligada à visão dominante, ao senso comum, mas também galera crítica, como também cabem sujeitos, autores e autores que não estão no que é tradicionalmente entendido como um intelectual, teórico, aquela figura mitológica quase do que é o intérprete do Brasil, né? Então, pensando autores e autoras da literatura, artistas das mais variadas formas de expressão artística. E aí, pensando esse trabalho que você faz em articular os elementos dos raps, em especial dos Racionais MCs, com os conceitos da economia, acho que tem dois caminhos que você pode seguir na sua resposta, e o que você quiser falar, a gente gostaria de ouvir, assim. Acho que um é pensar um pouco essa junção do que você faz e do que a gente faz, da gente debater os Racionais como intérpretes do Brasil, e aí como que a gente poderia pensar eles como intérpretes do Brasil. Mas aí, se você não quiser ir por esse caminho das interpretações e quiser falar um pouquinho mais sobre esse movimento que eu acho riquíssimo, de pegar as questões que os Racionais apresentam, e, enfim, outros rappers e outras rappers apresentam nas músicas deles, que falam tanto sobre o que é a nossa sociedade, sobre o que é o cotidiano da vida das pessoas, e pincelar ali elementos para trazer uma compreensão do que é o capitalismo, né? E, enfim, esse movimento de juntar elementos teóricos
com os elementos que estão na obra, eu acho que isso poderia ser rico de você debater com a gente também. Abrir essa segunda possibilidade para você não ficar também só presa à coisa dos intérpretes, porque isso poderia estar te pegando de surpresa um pouco, já que isso é algo que a gente debate mais, mas enfim, à vontade para falar, a gente queria ouvir mais sobre isso, por favor. É isso, assim, os livros de história da população negra foram muitos discos, né? Eu acho que os Racionais, sem sombra de dúvida, são intérpretes da realidade brasileira. Se você quer um diagnóstico sobre a realidade da população negra, da classe trabalhadora, na década de 80 em diante, eu acho que a discografia dos Racionais é um ponto de partida. Assim como eu colocaria nessa lista de intérpretes do Brasil, Lima Barreto, Carolina de Jesus, como é que é o nome do sambista que eu amo? Como é que é o nome do sambista? Tem uma capa no morro, que ele tá num Cristo. Aí eu que pergunto o que seria de nós se não fosse a ajuda da rapaziada. Hã? Eu pensei no Martinho da Vila, mas eu acho que não, né? Não. Bezerra de Menezes. Bezerra, isso, eu nem pensei nele. Bezerra, assim, um grande intérprete da realidade brasileira. Então, acho que tem uma questão que a academia precisa revisitar, que é o purismo da formalidade. Você só reconhecer a opinião sobre economia de um economista, doutor em economia, e você desconsiderar outros campos do saber e outras formas de conhecimento. Acho que esse é um ponto importante que está muito relacionado a uma estrutura eurocêntrica de universidade, é uma produção de conhecimento eurocêntrica. E também está relacionado com o racismo, né? Que vai descredibilizar o conhecimento oral, ele vai questionar a validade de uma série de coisas, né? O rap até pouco tempo não era considerado nem música, nem arte, né? Então, a luta por reconhecimento é muito grande, e, enfim, ela atravessa décadas. E provavelmente ela vai continuar, porque o que o samba passou, o rap passou, o que o rap passou, o funk está passando. Então, assim, a história se repete, ora como farsa, ora como tragédia, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que o ganho de a gente se apropriar desses intérpretes é gigantesco. Tem um texto que eu li, que eu posso até... Eu acho que é uma aluna da FRJ, eu não vou lembrar. Mas é uma aluna que fez um texto, uma aluna de graduação, coisa mais linda, e ela fez um texto fazendo um panorama econômico entre a Carolina de Jesus e o momento econômico que ela vive. Porque a Carolina de Jesus ela vai fazer um diagnóstico dos efeitos do neoliberalismo na vida das pessoas. Aquele livro, assim, é um livro de historiografia também. A gente coloca no campo da literatura, bacana, mas também é um livro historiográfico porque é uma autobiografia. Ele diz muito sobre os efeitos... Isso, é da Dora, exatamente. Diz muito sobre os efeitos das políticas econômicas na vida das pessoas. Então, acho, por exemplo, a antropologia, ela já tem esse olhar, ela consegue avançar nesse sentido, e a economia precisa aprender com a antropologia, sabe? Essa segregação cartesiana do conhecimento, ela é muito nociva para todas as ciências sociais. E é isso, é fundamental, é um caminho sem volta a gente ler o Brasil a partir de uma diversidade de intérpretes, né? Meu mestrado, sem perceber, no final, 80% da literatura é de mulheres. Até mais. E foi um movimento, assim, que não foi, nossa, só vou fazer um mestrado com autoras mulheres. Não. Mas, dentro da pesquisa, eu privilegiei olhar para autores que não estavam na Europa e nos Estados Unidos. Né? Trabalho com poucas, trabalho com a Cinzia Arusa, trabalho com a Nancy Fraser,
Mas, assim, priorizei ter uma Titi Bhattacharya, ter uma Lin Osome, uma Dotsie Sikata. Então, é novamente aquela questão da gente tirar as ciências sociais de umas ciências, das ciências exatas, porque a economia é uma ciência social e, portanto, não comporta dogmas. A economia não comporta dogmas. Se a gente está falando de uma ciência social, a gente precisa analisar as relações sociais e os processos sociais que deram consequência ao fenômeno que está sendo avaliado. Então, eu acho que, assim, é tarefa de qualquer pessoa que se reivindique heterodoxa, que se reivindique dialética, abrir o olho em relação a essas fontes metodológicas que estão sendo usadas, sabe? Não dá para, em 2021, você fazer um trabalho onde 90% da literatura é de homens e falar que não tem mulheres falando sobre isso, sabe? Não dá mais, não dá. Então, não dá para alegar desconhecimento, a gente tem a internet. Se na minha infância a gente tinha uma limitação de acesso ao conhecimento que estava concreta. Hoje em dia, com a internet, eu consigo ler o texto que foi publicado semana passada, em Nova Delhi, em Harare, em Joanesburgo. Então, assim, ontem mesmo eu estava participando de uma mesa com gente da Jamaica, com gente do Quênia, com gente de vários países, sabe? E eu acho que é sobre isso. A gente precisa, enfim, combater um certo fatalismo que se instaura numa economia dogmática. Eles estabeleceram um teto de gastos enquanto um dogma, e eles estão batendo cabeça com isso. Só que a gente sabe que o Estado tem condições de se financiar, que o teto de gastos é uma convenção social, e como toda convenção social, pode ser revista no momento de calamidade pública. Então, eu acho que o grande desafio é tirar as ciências econômicas do campo das ciências dogmáticas, sabe? Porque as coisas, elas são construções sociais. Se a gente quiser fazer um pacto social para a gente ter uma nota de R$1.000, a gente faz o pacto social e a gente tem uma nota de R$1.000. Se a gente quiser fazer um pacto, sabe? São pactos sociais, são acordos. E nesse momento de calamidade pública, esses acordos precisam ser revistos. Qual é o sentido de você perseguir um teto de gastos com 3.000 pessoas morrendo por dia? A quem que esse teto de gastos vai atender? Porque não é a vida das pessoas que estão morrendo, não está atendendo a vida, não está atendendo uma premissa básica, que é de garantir dignidade para a população. Sem população, eles vão fazer o que com esse teto de gasto, gente? Se a gente bater 1 milhão de mortes, eles vão fazer o que com esse teto de gastos? Para onde vai o PIB? Então, eu acho que é sobre isso, assim. E a nossa tarefa, assim, coloco todos vocês nessa tarefa, é traduzir para as pessoas. As pessoas precisam entender, sabe? Elas precisam entender que as decisões que o Paulo Guedes toma não são decisões da cabeça dele, a personalidade dele. Ele está muito bem embasado numa escola de pensamento que acredita que as coisas funcionam dessa forma. Não é incompetência, é competência diante do projeto que ele se propõe. E eu acho que isso precisa ser traduzido para a população. Esse problema nos alimentos é intencional, porque você privatiza os estoques públicos de alimento, você espera o quê? Com o dólar ao preço que está, você privatiza os estoques públicos de alimento, você espera que o que vai acontecer? Então, eu acho que isso precisa ser dito, sabe? Não é incompetência, é competência dentro do projeto que ele se propõe. E isso passa por traduzir para as pessoas. Eu estava vendo o jornal esses dias, eu não entendi a explicação que eles deram para o álcool estar no preço que está. Cara, me desculpa, o álcool vem da cana-de-açúcar, não vem do petróleo. Como é que o preço da gasolina e do álcool estão tão
associados assim? Que esquizofrenia é essa? Então é isso. Até quero perguntar para vocês, pelo amor de Deus, me ajuda a entender por que o álcool tá batendo R$ 5, porque não faz sentido. Não faz sentido. A gente produz álcool, a gente produz cana-de-açúcar. A agricultura no passado foi um dos poucos setores que subiu. Então, assim, me ajuda. Não faz nenhum sentido. Eu entendo o preço da gasolina, mas o preço do álcool eu não estou entendendo. É isso. Já. Bem, queridos, tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Também não sei se a Gabriela está com tempo, mas, enfim, só perguntando aí. Acho que estamos Pensando no álcool, né? Tentando entender o álcool também, né, gente? Não, me ajuda. Se vocês tiverem algum texto sobre isso, eu realmente quero a ajuda dos universitários, porque não faz sentido. Assim, a justificativa de que o álcool está atrelado com a gasolina, para mim, ela não tem fundamento econômico. Não tem. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa você falar que, sei lá, o preço do milho está associado com o preço da carne, mas peraí, o boi não come milho. Então, assim, o que que tem a ver? Eu tô com essa dúvida mesmo. E é isso, é tudo sobre construção de narrativa, né? Você constrói uma narrativa de que o país está quebrado, o país está quebrado, o país está quebrado. Aí você aprova um monte de coisa em cima dessa narrativa e eles mesmos construíram a corda que está estrangulando o país nesse momento, né? Esse nó, ele está sendo modulado desde 2013. E aí o estrangulamento chega. Só que o Brasil tá assim, ele mesmo se enforcando, coitado. Não, é isso. Quando eu estive no Zimbábue, eu entendi o que é uma economia com problemas estruturais. Eu tenho nota do Zimbábue de 50 milhões de dólares zimbabuanos. Isso é uma questão. É uma economia que foi totalmente desmonetizada. Hoje 90% das transações são digitais. Não tem papel moeda na economia. Gente, o Zimbábue é genial. Acho que é absurdamente chocante como que a Academia Brasileira não discute a experiência do Zimbábue, porque o Zimbábue fez a maior reforma agrária da história contemporânea. É um processo dialético, é um processo complexo, mas é um processo que culminou em um embargo econômico que o Zimbábue sofre até hoje. E aí você não vê movimentos de reforma agrária brasileiro discutindo isso. Pô, a galera fica reivindicando a Comuna de Paris, velho. Todo respeito. Mas assim, 2021, né, gente? Nossa, eu assim, adoro a Revolução Russa. Mas assim, 2021, gente. Vamos olhar para os processos de libertação nacional do continente africano na década de 70? Vamos entender como é que eles expulsaram os europeus? Vamos entender? Porque, Revolução Russa, máximo respeito. Adoro Lenin, adoro Alexandre Kollontai, mas assim, até quando?
E é isso, tem que ler o Lenin, tem que ler Alexandre Kollontai, mas também precisa saber quem é Mugabe, o que aconteceu no Zimbábue. Que é um processo complexo, viu, gente? Não estou falando para vocês que é um processo extremamente dialético, entendeu? Assim, tem uma evacuação de multinacionais do Zimbábue. Eu fui, né? Eu fui para lá na segunda vez que eu fui para uma escola de estudos agrários. E nessa escola de estudos agrários a gente passou uma semana tendo treinamento sobre a questão da reforma agrária e da terra e tudo mais. E a gente visitou uma fazenda de cada fase da reforma agrária. Então, as duas primeiras fases são a fase que o Estado redistribuiu a terra. A terceira fase são as famílias que não foram contempladas pela fase 1 e pela fase 2, que elas literalmente expulsaram os fazendeiros brancos da terra. E eu pude conversar com essas famílias. Entender, gente, eles produzem óleo a partir da semente de girassol. São famílias que têm a máquina para produzir o óleo em casa. Tem uma comunidade que chama Xaxê Farm. É uma comunidade que eles têm mais de 20 famílias que elas são autossustentáveis. A única coisa que eles têm dependência é de água, porque é uma região que não chove tanto. Fora isso, eles trocam sementes, eles trocam roupa, eles trocam tudo. Ah, mas no Zimbábue tem hiperinflação, sim, resultado de um embargo econômico. Ai, mas o Mugabe era um ditador, sim. E olha só que bonita democracia. Então, assim, tem questões que a gente tem que ver, sabe? Eu conversei com as pessoas, eu perguntei, o que você sente pelo Mugabe? Saudade. Polêmico, polêmico, mas assim, a gente tem uma concepção ocidental que é isso. Nossa, mas como é que a pessoa sente saudade de um ditador que ficou mais de 20 anos no poder? Ai, porque a pessoa é alienada. Eu acho que não, acho que as pessoas elas entendem o que é uma geladeira cheia, o que é você ter condições de trabalhar, o que é, né? No Zimbábue, por conta dessa reforma agrária, as praças públicas têm alimento, gente. Então, assim, tem uma crise econômica, as pessoas estão ferradas, mas você não tem fome. Porque na praça pública tem milho, tem tomate, tem espinafre, tem vegetais nos espaços públicos. E eu acho que esse é um ponto importante. Um minutinho para mim. Eu ainda tenho mais 20 minutos até, mas um minuto. Pronto. Então, eu penso que a gente precisa expandir os horizontes, expandir as referências, sabe? A gente se pauta muito na experiência norte-americana, mas os Estados Unidos têm uma experiência de desenvolvimento completamente diferente da brasileira. Não é à toa que o dólar é a moeda referencial no mundo todo e não real. Então, assim, a gente fica se comparando com os Estados Unidos e eu tenho dificuldade de entender, assim, porque tem questões, mas assim, a nossa realidade faz muito mais sentido com um país de colonização portuguesa, né, como Angola, do que em relação aos Estados Unidos. Me desculpa. Mas é isso, quem está disposto a ler os autores contemporâneos de Angola? Quem está disposto a entender, sabe? A gente fala muito da CEPAL, gente, vamos ver o que a Codesdria está discutindo. Adoro a CEPAL, mas tem também a Codesdria. Então, acho que é isso.
Bem, alguém quer falar mais alguma coisa? O Wilson ficou bolado. Me veio tanta coisa porque, Gabriela, eu fiz uma tese de doutorado chamada Construção da Nação no Pensamento de Celso Furtado, que foi da tese de doutorado de Sociologia na Unicamp. E eu tive que ler muito sobre a questão da nação. E eu me deparei com leituras de fora do circuito ocidental também. Eu não aprofundei, porque não deu tempo, né? Mas eu me deparei com essas leituras. Aí eu fui me lembrando um pouco disso. E de como ainda tem muito mais coisa para se ler sobre isso. Isso aqui é interessante. Você trouxe alguns elementos importantes que vão ao encontro, né? Do que eu tenho refletido, do que eu desenvolvi na tese. Muito bom. E sobre a questão do preço do álcool em relação à gasolina, eu vou falar uma coisa. Teve uma explicação aí que também não faz sentido, que fora da pandemia poderia até fazer sentido, mas nesse momento eu estou achando muito estranho, eu também vou investigar isso, que é a seguinte que eu li por aí. Não, é porque os produtores da cana estão optando por fazer mais açúcar para poder exportar no mercado internacional, porque está ganhando mais, e aí, por isso que está aumentando também. Eu falei, essa conta não está batendo. Peraí, vamos investigar mais a fundo isso daí. Isso não está batendo. Não está fechando, é isso, não faz sentido. Não está fechando, Gabriela. Isso. Ai, ai. E o Patrick, Jaime, agora eu que estou chamando vocês para entrevista. Eu tô só anotando aqui, pegando as dicas, os nomes de tudo. Muito interessante a gente olhar com essa perspectiva. E o lema que deu a última eletiva sobre teoria decolonial, eu acho que casa muito, tem tudo a ver. A gente olhar com esse olhar para a África, olhar fugindo dessa perspectiva que vem da Europa, eurocentrada, que tem forte raiz no sexismo, no racismo, e falar de nação sem falar da África, sem falar do negro como um objeto de pesquisa assim, fora de cogitação, né? Adorei, parabéns mesmo. Vou complementar a fala do Patrick, falar que também gostei bastante, Gabriela, da tua apresentação, dadas as respostas que você fez para as perguntas, e eu fiquei bastante intrigado, né, com o que você comentou da formação da Bolsa de Valores aqui associada ao processo de abolição, né? Uma coisa que realmente é pouco discutido, e a formação da República também, né? A proclamação da República é pouco discutido essa fundamentação econômica, né? Como você colocou. E outra coisa, né? Associando a discussão da educação financeira, pensar, né, como formar pessoas críticas, né, que saibam lutar por preços morais. Por exemplo, você falou da sua dissertação antes de começar a gravação, sobre o mercado de trabalho, né? Pensar como o salário mínimo é um preço político, né? Tem que ser debatido e tem um caráter moral ali, né? De como manter dignamente as pessoas. E isso não é muito debatido. Então, eu gostei bastante da tua apresentação, botou minhoca na cabeça da gente para pensar bastante. Obrigado. Sim, o nome do autor é John Schultz e o livro dele é A Crise Financeira da Abolição, pela editora da USP. Tradução de Denis Augusto Fracalossi. Anotado. Gente, adorei. Espero que a gente possa estar mais juntos, assim. Acho que a gente vive um momento histórico muito complexo da conjuntura brasileira e toda união é importante. Então, quando essa pandemia acabar, quero ir na FRJ, quem sabe Legal. discutir esse livro da Wendy Brown com vocês, a gente conversar sobre isso. E é isso, fico à disposição. Gostei muito da conversa, dessa troca. E estou à disposição, viu? Muito obrigado, Gabriela. Valeu mesmo, foi muito bom.
Muito obrigada, Gabriela. Espero muito que a gente possa contar com você em outras oportunidades. Quem sabe, tomara, fazendo o lançamento do seu livro aqui no Rio, o livro da dissertação, que eu tenho fé que vai sair. Opa, legal. Precisa muito ler isso. Enfim, agradecer muito e acho que é fundamental mais gente conhecer seu trabalho. Assim. Muito, muito, muito obrigada. É isso. Para quem quiser me acompanhar nas redes, no Front Empoderamento Financeiro, nas redes sociais, no LinkedIn, Gabriela Mendes Chaves. Meu e-mail é gabriela@nofront.com.br. E a gente se fala, porque a missão é muito, muito, muito grande. A tarefa é enorme, precisamos de todos. Sim. Muito obrigada, Gabriela. Foi muito bom, assim, eu realmente gostei bastante. Eu acho assim que acho que o papo foi muito assim de economia, assim, mas não achei ruim, não, achei ótimo. Acho que você trouxe assim muitas coisas, muitos elementos interessantes. Enfim, como eu vou aqui conversar um pouco mais com os colegas, porque eu não sou economista, alguns conceitos que são mais complexos para mim, mas assim, eu gostei muito, assim, você trouxe elementos inovadores, assim, né, e para a gente pensar, enfim, eu adorei. Muito obrigada mesmo.